caso do Alan dos Santos é um caso de extradição. Tem casos de extradição, pedidos que demoram anos. Vou te dar um exemplo, tem um ex-presidente do Equador que tá faz o quê? Uns 4 anos o processo de extradição dele e não vai, viu? Tá parado. A última informação é de 6 meses atrás. Quer dizer, demora. Porém, quando um governo vai com tudo e quer a extradição, aí é mais rápido. Tem o fator político. Então tá indo rápido o do Alan dos Santos. O caso do Robinho, ele foi condenado na Itália, foi condenado em última instância, não tem para onde recorrer. A decisão dele foi feita. E agora tem o pedido para que ele cumpra a pena no Brasil. São 2 casos que não aconteceria esse pedido se não fosse o governo Lula. Eu vou te explicar aqui. Antes, eu peço um segundo que se você é contra todos esses fascistas malditos, aqui no Planta Brasil a gente sempre lutou contra eles, que você se inscreva no canal. É um segundinho, ó, clica aqui embaixo no botão inscrever. Agora falar primeiro do caso Alan dos Santos, depois do caso do Robinho. Vamos aí pelo nível de... Nem vou falar nível de periculosidade, que é um terrorista e um estuprador. Os 2 são assim, lixo do lixo. Vamos lá, Alan dos Santos. O Alan dos Santos teve a prisão decretada, vamos lembrar, lá em 2021, final de 2021. E aí, ele já tinha fugido para os Estados Unidos. O que acontece é que quando ele fugiu para os Estados Unidos, ou seja, quando ele saiu do Brasil, o Donald Trump ainda era presidente. E tudo indica porque o Alan dos Santos mostrou algumas vezes documento americano. Tudo indica que ele fugiu do Brasil com um passaporte diplomático. Por que, Thiago, tudo indica isso? Porque 2, 3 dias antes dele sair do Brasil, a Polícia Federal conseguiu uma conversa dele com o Eduardo Bolsonaro, em que ele falava que a filha dele, o Alan dos Santos tem uma filha, que ela não, bem pequenininha, ela era bebê, que ela não tinha passaporte. E aí vem aquela, como é que em 3 dias ele ia conseguir visto americano? A não ser que tenham expedido um passaporte diplomático para ele, e aí que se estende a toda a família. Ela entraria sem a necessidade do visto. Então, essa é uma das suspeitas aí que a Polícia Federal não vai confirmar tão cedo antes que ele seja preso, isso não será confirmado. Então, fica aí no ar. Tá. Chegou nos Estados Unidos, o presidente era o Donald Trump. Aí saiba que teve alguma conversa do governo Bolsonaro com autoridades do governo Trump, até porque o Eduardo Bolsonaro frequentava a Casa Branca quando queria e tudo mais, para que o Alan dos Santos ficasse em segurança. Segurança eu quero dizer no caso de visto nos Estados Unidos. O Alan dos Santos já mostrou mais de uma vez documento americano. Inclusive, faz o quê? Uns 5, 6 dias, ele de novo, ele criou a 31ª conta de Instagram dele. Toda a conta que ele cria é deletada depois, porque ele não pode criar conta. Ele criou a 31ª, toda vez que ele cria conta, os bolsonaristas viralizam no WhatsApp e ele ganha algumas dezenas de milhares de seguidores em alguns dias. E aí ele fez um story falando, ó, Xandão, ó, chupa essa. E aí ele tava beijando o documento dele americano, para ele mostrar, ó, tá vendo, eu tenho visa, eu posso até trabalhar aqui, o Work Permit é o documento dele, permissão de trabalho. Tá, aí, olha só, foi pedida a extradição dele, mas o governo Bolsonaro exonerou a delegada do encaminhamento no pedido de extradição dele, e depois o pedido foi entregue ao governo norte-americano, faltando um monte de dados. O governo Bolsonaro simplesmente entregou ali o pedido. Vamos lembrar, um pedido de extradição não é uma coisa simples assim. Não é igual você mandar um SMS para a pessoa falando olá. Não. Vão prender a pessoa, tem que ficar presa no lugar, depois vão colocar no avião e levar para outro país. Tudo isso tem que ser feito em segurança, tudo mais, não pode ser o tipo de operação que vai matar a pessoa porque tem outro país querendo, tudo mais. Muitas vezes é uma pessoa que está sendo presa e que pode delatar outras, é o caso do Alan dos Santos, inclusive. Então, tem muita burocracia envolvida, muitos dados, tudo mais, dados de como foi o pedido de prisão, qual é o motivo, foi expedido por quem, em qual circunstância, tá. O governo brasileiro não enviou nada. Quando entrou o governo Lula, eles pegaram o último pedido e fizeram um pedido ao governo norte-americano perguntando, ó, falta o quê? Falta o quê aí para vocês? Sabemos que faltam dados. Quais dados faltam? Chegou a resposta. O governo americano mandou um questionário. O Flávio Dino falou em entrevista que, o Estadão, ele disse, ó, o questionário já foi enviado para o STF, porque é o STF quem vai responder aí as questões. O STF entrega novamente para o Ministério da Justiça, que entrega para o governo norte-americano. E o governo norte-americano, se precisar de informação adicional, e eu vou falar uma coisa para vocês, geralmente precisa, aí eles pedem novamente. Se não precisar, e aí tem o componente político, talvez não precise, só isso lá, tá, isso é suficiente, aí eles já prendem. Uma das informações que foram pedidas é o seguinte, a informação, peraí, o sujeito é para ele ser preso e encaminhado ao Brasil, ele é para ser preso e ficar aqui preso, e como é que vai ser? O governo americano não tem nem ciência de como é. É para colocar ele na lista da Interpol, mas e aí? Vai ficar aqui em custódia? Vai ter julgar? Como é que vai ser o procedimento? Tem vários procedimentos para prender um cidadão
de uma nacionalidade que está em outro país. Também tem que ver qual país tem acordo de extradição, uns com os outros, tudo mais. E aí fica esse processo todo. Eu vou falar, não vai demorar o tempo que demora alguns processos aí que demoram um ano, vai demorar bem pouco. Então, Alan dos Santos, ó, tic-tac, a casa vai cair. Eu vou falar, quando o Alexandre de Moraes colocar as mãos no Alan dos Santos, ó, é igual o Daniel Silveira, ele vai prender e jogar a chave fora. Então, já vai estar o FBI na cola do Alan dos Santos. E vamos lembrar uma coisa, a partir do momento que ele é preso, começa um processo lá, se ele for preso via Interpol, que a Interpol vai falar, ó, ele tem que ficar preso aqui, vai para o Brasil, como é que faz? E aí tem a extradição dele, que pode demorar, ele pode até acabar 1 mês, 2 meses preso nos Estados Unidos. Eu vou te dar um exemplo, o Tacla Duran, ele foi perseguido pelo Sérgio Moro, ele acabou sendo preso pela Interpol e ele ficou detido um tempo, bem pouco, ele conseguiu ser solto, ele conseguiu convencer a Interpol de que o Sérgio Moro era um juiz ladrão. O caso do Alan dos Santos, mas muito difícil, porque ele cometeu inúmeros crimes e ele continua cometendo os crimes pelos quais ele teve o mandado de prisão expedido. Digo mais, demorou para ter o mandado de prisão expedido. Demorou, viu? O Alexandre demorou para prender o Alan dos Santos, podia ter prendido quando fez a busca e apreensão na casa dele, porque depois, pelas mensagens do celular, já dava para ver que ele era um dos organizadores do Gabinete do Ódio e de todos aqueles atos antidemocráticos, e ele era um dos organizadores de toda essa massa de fake news contra a democracia do Brasil. Podia ter sido preso antes, novamente, um caso aí de que o Alexandre de Moraes teve alguma clemência com o Bolsominion, e o Bolsominion usou essa clemência para o mal. O outro caso é o do Wellington Macedo, outro que se autodenomina jornalista, foi solto. Eu lembro que teve matéria no UOL e matéria na Veja, se não me engano, era Vermelha, Veja ou Metrópolis, num dos dois, e eu lembro disso, na época que ele estava preso, falando que o Alexandre de Moraes ele é rigoroso demais, o rapaz só falou, preso por crime de opinião, ele não ameaçou ninguém. Ele foi preso nos atos antidemocráticos de 2021, antes do 7 de setembro. Foi solto, tentou explodir o aeroporto de Brasília, tentou explodir 60 mil litros de querosene de aviação, que é muito mais inflamável e explosivo do que querosene normal. Tá aí, ó. A parte da grande mídia cobrou aí, pronto. Ó, agora por falar em extradição, o caso do Robinho. O Robinho foi condenado por estupro na Itália, em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância. A Justiça da Itália acabou com o caso. Conseguiram ali provas de que ele e outros rapazes fizeram estupro coletivo numa menina de 18 anos. Tá. Robinho, logo que começou o caso, ele fugiu da Europa e foi jogar no Brasil. Aí ele começou a jogar por times brasileiros, até então ele jogava no Milan na época. Tá. Não saiu mais do Brasil. Por quê? Porque ele já ficou com medo. Aí a justiça italiana decretou a prisão dele. Aí ele foi condenado em segunda instância. Aí durante o julgamento da segunda instância apareceram provas novas contra o Robinho. Aí depois ele foi condenado em terceira instância, que é a última. E aí pronto, foi transitado em julgado, o Robinho está condenado. O que acontece é o seguinte, o Brasil não tem um acordo com a Itália para extraditar cidadãos brasileiros. O Brasil não extradita cidadãos brasileiros. A Itália poderia pedir, por um acordo que os países têm, para o Robinho cumprir a pena no Brasil. Porém, a Itália tem um governo fascista e o Brasil também tinha um governo fascista. E aí o governo italiano falou, não, o cara é um apoiador do presidente Bolsonaro, você tem que saber uma coisa, diplomatas e tal, eles conversam entre si o dia inteiro. Não há apenas conversas formais, feitas em reuniões formais e feitas via imprensa que tudo é divulgado. Não. Conversam entre si. O Robinho era apoiador do Bolsonaro, o Bolsonaro sabia disso, o Bolsonaro sempre protege as pessoas famosas que são bolsonaristas. Quando ele pode, ele dá umzinho aí sem licitação, como fez com o Daniel Alves, outro estuprador preso, como fez com o Léo Moura, ex-jogador, como fez com o Nelson Piquet, como fez com tantos outros. Tá. Quando ele não ajuda financeiramente, ele ajuda no que pode. Aí o caso Robinho. O governo italiano não fez, poderia ter feito, dependia do governo italiano, não fez pedido para o Robinho cumprir pena no Brasil, exatamente pela situação política. E aí, não foi feito pedido. Ele foi condenado, passou o quê? 1 ano e meio da condenação, nada. O que é extremamente incomum. Aí entra Flávio Dino no caso. O Flávio Dino já chegou de sola. O Flávio Dino chegou no primeiro dia do Flávio Dino, mas no primeiro, ele nem esperou
Ah, vou esperar um dia, dois, vou esperar uma semana. Não, eu acho que o Flávio Dino, ele tinha uma lista já. Eu falei isso uns meses antes da eleição. Eu falei, ó, no cada ministro do Lula tem que ter uma lista assim de casos para ir para cima. O Flávio Dino tinha a lista, ó, tava lá, Marielle, Robinho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele foi citando. Ó, peço aí sua inscrição no canal. Falou.